E é sobre isso que eu vou falar, porque também hoje Deus guia o seu povo com uma nuvem, que é pelo Espírito de Deus, irmão. E as coisas do Velho Testamento foram-nos dadas e escritas na Bíblia para nós compreendermos aquilo que se passa hoje no Novo Testamento. O próprio Deus, quando mandou fazer um tabernáculo, que é a casa onde Deus habitava, na verdade, era para significar o tabernáculo do Novo Testamento. Antigamente o tabernáculo tinha 3 compartimentos. Era a igreja, digamos assim. Era o local onde Deus habitava, e quando a nuvem baixava, a nuvem punha-se entrava dentro de um lugar chamado o Santo dos Santos. O tabernáculo, ou a casa de Deus, tinha 3 compartimentos. Um que era o ato externo onde toda a gente podia entrar. O outro era o lugar santo, onde só algumas pessoas podiam entrar. E outro lugar era o Santo dos Santos, onde estava uma arca do concerto e onde o próprio Deus pousava. E quando ele saía, se levantava, a nuvem se levantava, o povo começava a guardar os seus haveres. As senhoras guardavam as suas panelas. Estão a perceber, irmãos? As pessoas viviam em tendas, guardavam as suas tendas. Poderia demorar uma semana a guardar tudo isto. E Deus estava lá à espera dia e noite. E quando Deus via que o povo estava pronto, a nuvem ia em diante, em frente. E dia e noite eles andavam, guiados pelo próprio Senhor. E queridos irmãos, o recado que Deus quer contar a nós hoje, é que Deus faz a mesma coisa nos dias de hoje como antigamente, porque Ele não muda. E essa nuvem não é mais uma nuvem visível, porque antigamente eles tinham que ver tudo na carne, porque eles eram carnais. Eles não tinham o Espírito de Deus, não tinham nascido de novo. Hoje a nuvem é o Espírito de Deus, que guia o seu povo pelo seu Espírito. Amém, irmãos? Nuvem fala do Espírito de Deus, que nos está guiando. E o tabernáculo de hoje o que é? Não sabeis vós que sois o templo, o tabernáculo onde Deus habita? O que é então o tabernáculo de hoje? É cada um de nós. Tomai e comei, disse Jesus, quando Ele partiu o pão na Santa Ceia. Quem é que leu isso já? E Jesus disse, eis o meu corpo está dividido por vós. O Espírito de Deus, em vez de estar numa só coluna, está dividido por cada um de nós. Quando o Espírito de Deus foi derramado sobre nós no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus, desceu à terra no Pentecostes, diz que foram vistas línguas de fogo sobre a cabeça de cada um dos seus discípulos. A tal coluna de fogo foi dividida por muitas colunas pequeninas de fogo. Os irmãos estão a compreender? Aquele tabernáculo que era um tabernáculo feito por mãos humanas, com tecidos especiais e com ouro e com madeira e não sei o quê, do Velho Testamento, foi substituído por um tabernáculo, muitos tabernáculos, feitos não por mão humana, mas pelo próprio Deus. Somos nós, o tabernáculo de Deus. E o ato externo é o nosso corpo, visível a todo mundo pode ver a minha cara, a sua cara. O lugar santo é a sua mente. Só tem acesso à sua mente algumas pessoas. Você só diz com a sua boca o que é que está a pensar quando lhe apetece. E o lugar santo dos santos é o seu Espírito, que é onde Deus habita. É lá que Deus está, meus irmãos. É lá que Deus habita. O maior poder do universo está dentro de si. E há também uma nuvem, que é a nuvem de Deus, o Espírito de Deus. Não só está em si, mas Ele continua a ser a terceira pessoa de Deus e está em controle da igreja. E essa nuvem está hoje no mundo a guiar a sua igreja, a universal de Jesus Cristo, e em particular cada uma das suas igrejas, das quais nós somos uma delas. E quando uma igreja é movida pelo Espírito de Deus, Ele guia certamente essa igreja. Os irmãos estão a ouvir? É sobre isso que eu vos vou falar, para vocês entenderem as mudanças que Deus quer fazer. E o recado de Deus para nós hoje é este: a nuvem se levantou. É porque nós vamos ver que tivemos durante um ano sentados a trabalhar. Quero dizer, eu e outros pastores da nossa igreja, a fazer o que Deus mandou fazer para este dia, que eu nem sabia para que era, para este dia, que foi em meados de dezembro, que Deus levantou a sua nuvem. Eu disse aos meus pastores, a nuvem se levantou.
Deus se vai movimentar. A nuvem se levantou e Deus começou a dirigir-se por uma área completamente nova. E Deus me disse: eis que vamos abrir montes de igrejas. E me deu 3 coisas grandes: África, Portugal e Europa. A nuvem se está a movimentar. E nós vamos ver grandes transformações. Nós vamos ver grandes milagres. Vamos ver a abertura de montes de igrejas. Porquê, irmãos? Porque a nuvem se levantou. E eu vou com a nuvem. Eu vou seguir a nuvem. E você? Aleluia! Abram as vossas Bíblias em Êxodo 13. Queridos irmãos, eu estou tão feliz por poder compartilhar esta palavra e recado de Deus. Porque eis que algo de extraordinário está a acontecer e vai acontecer. Algo de muito grandioso está a acontecer, queridos irmãos. Diz assim no versículo 21, Êxodo 13, versículo 21, muito perto do capítulo 14. Diz: e o Senhor ia adiante deles, do povo, página 76. De dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Vão lá comigo. Para que caminhassem de dia e de noite. Irmãos, irmãos, olhem para mim. Quando Deus se move, quando a nuvem se levantava e começava a caminhar, a nuvem não parava dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu sei o que isto quer dizer, porque às vezes há períodos da minha vida que o Espírito de Deus me leva a trabalhar dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu não tenho férias, não tenho nada, porque eu sei que a nuvem vai em frente, eu tenho que ir fazer o que Deus manda. E muitas pessoas dizem: como é que o pastor aguenta tanto trabalho? E algumas, lá em Angola, os jornalistas diziam que a minha igreja é a igreja do miúdo. Porque eles pensam que eu sou mais novo que eu sou. Eles pensam que eu tenho 32, 33 anos. Mas eu tenho 62 anos. Não, mas sou bem mais velho, mas não parece. Porque é Deus que me fortalece, é Deus que nos guia, glória a Deus. A Maria Mira é que tem 37, 27. Mas ouça, a nuvem quando se levantava e andava, ela andava dia e noite. E Deus iluminava de noite com fogo para dar luz para o povo caminhar. E não só isso, mas eu não vou aqui mostrar na Bíblia, mas Deus diz que esforçava, dava força ao povo. Eles nunca se cansavam, a roupa não se gastava, os pés os sapatos não se gastavam, os pés não se inchavam e eles não passavam fome. Quando Deus move a sua nuvem, é para todo mundo ir. E eu vou com a nuvem, e você? Amém? Ora bem, mas, ouça agora, nesta caminhada com Deus, ouça bem, porque você vai perceber muita coisa que está a passar no mundo. E vai ver um grande milagre, e vocês estão a assistir a um milagre igualzinho ao do tempo de Moisés. Irmãos, nós estamos a assistir a uma coisa tão grandiosa como no tempo de Moisés, irmãos. Nós estamos a assistir a uma coisa tão grandiosa como no tempo dos Atos Apóstolos, os mesmos milagres, os mesmos acontecimentos. E é isso que é o recado de Deus para vocês. Eu antigamente julgava que quando Deus fazia um milagre era tudo instantâneo, mas não é. Esta caminhada demorou anos. E nós estamos a assistir em tão pouco tempo, tanto milagre. Você já imaginou em 3 anos abrirmos estas igrejas todas? Não estão a compreender que é a nuvem que está a mover, irmãos? Amém? E de vez em quando a nuvem parava e o povo assentava-se, punham as suas tendas, o que demorava se calhar uns dias, depois descansavam, comiam, tomavam conta do gado, etc. Podiam estar 1, 2, 3 meses sentados, depois a nuvem levantava-se, o povo arrumava tudo e passado se calhar uma semana Deus começava a caminhar. Quem é que me está a perceber? Oh, queridos irmãos, é isso que está a acontecer hoje também. É isso que está a acontecer hoje. Agora, nesta caminhada, em direção à terra prometida,
já depois de eles terem sido libertos do inimigo, o que fala de hoje, já depois de nós estarmos salvos, você quer saber que o inimigo não para de vir atrás do povo de Deus? O exército do inimigo, do faraó, veio atrás do povo de Deus para os matar, para os aniquilar. E é isso que se passa aqui em Êxodo 14, versículo 19. Êxodo 14, versículo 10. Para no mesmo sítio. Chegando Faraó, aliás, o versículo 9. E os egípcios perseguiam-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Queridos irmãos, estamos a viver os mesmos dias. O exército do inimigo vinha atrás deles, porque o inimigo de Deus não respeita o povo de Deus. O inimigo de Deus faz guerra ao povo de Deus com escárnio nos dias de hoje, com piadas, com coisas escritas nos jornais, com outras ameaças, etc. Eles não respeitam a nuvem. O exército de Faraó não respeitava a nuvem, ele viu a nuvem. E ele viu o milagre que era aquela coisa toda, mas pensa que ele respeitou. Ele não acreditava em milagres. O mundo lá fora não acredita em milagres. E a gente conta-lhes e mostra-lhes, mas eles não acreditam. São a mesma coisa hoje como antigamente. Quem é que me está a perceber? E o povo então temeu. E muitas pessoas temem, mas eu quero dar a mesma notícia que o Moisés disse àquele povo de então. Olha aqui o versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Oh, queridos irmãos, olhem para mim e não fechem a Bíblia. Os irmãos vão assistir. Estamos a começar a assistir ao grande livramento do Senhor. Porque a nuvem se levantou, o exército do inimigo veio para tentar matar e destruir a igreja, o povo de Deus. Mas Deus, a gente vai assistir, mês após mês, ano após ano, ao grande livramento do Senhor e à nossa caminhada sem fim, para vitória após vitória. Os irmãos estão a ouvir? Depois o que é que se passou? Moisés diz: vê do livramento do Senhor que hoje fará, porque os egípcios que hoje viste nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calará. Então Deus abriu o mar, como vocês sabem, e diz o versículo 19: o anjo de Deus que ia diante do exército de Deus se retirou e ia atrás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Irmãos, Deus abriu o mar vermelho, e a nuvem que era onde Deus estava escondido ia tanto à frente do povo e iluminava o caminho para o povo ir em frente, como ia para trás e fazia de escuridão para o exército do inimigo não conseguir alcançar o povo de Deus. O que é que isto nos fala, irmãos? O inimigo quis, ele tinha cavalos, andavam muito mais depressa que o povo que andava a pé, com o seu gado, com as suas crianças, com os seus afazeres todos. Mas nunca conseguiram alcançar, o inimigo nunca conseguiu alcançar o povo de Deus. Eles estavam lá perto, viam-se, mas não conseguiam. Não conseguiam. Por mais raiva, por mais armas que eles tivessem, eles não conseguiam agarrar o povo de Deus. Porquê? Porque Deus tanto ia à frente para iluminar o povo de Deus, como ia atrás e fazia escuridade. O que é isto, escuridade? O inimigo não entende os caminhos. O inimigo não entende aquilo que a gente está a fazer. O inimigo não entende o que está passando na igreja, a caminhada do povo de Deus. Quem é que está a perceber isto? Os irmãos estão-me a compreender? Amém? Eles, no dia de hoje, o inimigo de Deus é a mesma coisa. Tenta-se chegar ao pé do povo de Deus para o destruir, para o aniquilar, com falsas informações, com ameaças, com os amigos, com os colegas, com tudo, mas não consegue. Sempre foi assim. Eu já vi isso acontecer desde o início da nossa igreja, não é, Maria Emília? Escreveram mal de mim em livros. Ao princípio escreveram-se livros de propósito para dizer que eu era seita, que eu era isto, que era aquilo. Mas eu ainda não parei, nem vou parar. Vou continuar a servir a Jesus e a pregar a palavra de Deus.
Aleluia! E glória a Deus, muitos desses, quase todos dessas pessoas que escreveram essas maldades já se arrependeram, algumas publicamente e tudo. Irmãos, nós estamos no mesmo caminho. E depois diz assim, versículo 22, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvorotou o campo dos egípcios do inimigo e tirou-lhes as rodas dos seus carros. Eu gosto tanto desta passagem. E fê-los andar dificultosamente. Glória a Deus. Queridos irmãos, olhem para mim. Quando vocês virem o inimigo, seja através de escrita, de ameaças, de colegas, de jornalistas, de seja o que for, ameaçarem com dizeres e virem a toda a velocidade, 250 km a hora, e você vai na sua pacatez, não tenha medo. Não tenha medo, irmão. A nuvem de Deus vai guiar-nos à nossa frente e faz escuridade para trás deles, para que eles nunca se consigam aproximar de nós e destruir. E quando Deus de repente se lembrar, sabe o que é que Ele faz? Sobe lá acima, olha para o inimigo e vai e arranca-lhes as rodas. Aleluia! Quando eu estava lá em Angola, glória a Deus, fui recebido como um ministro. E assim deve ser. Fui recebido como um ministro. Tinha os carros do governo à minha disposição e o protocolo e essas coisas todas. No segundo dia fui recebido pelo Sr. Presidente, a quem eu falei certas coisas da nossa igreja, em prometer ajudas grandes e onde também preguei uma palavra de encorajamento. E assim se cumpre o que Deus me tinha dito há 2 anos atrás. Eu iria ser amigo, iria pregar, ia falar e ter contato com homens de Deus, desde presidentes a príncipes e a reis e ministros, etc. E foi o que aconteceu todo o tempo. Mas o mais interessante é que o inimigo se utilizou de certas pessoas e sabe que essas pessoas, durante todo o tempo, fizeram tudo por tudo para estragar a nossa obra e estragar a minha imagem. Pegaram em certas fotocópias e distribuíram em todo o sítio aos milhares. E pensaram, a gente derrotou aquele homem de Deus, a gente desbaratou. Mas glória a Deus, a nuvem à minha frente a caminhar e fazia de escuridão para os outros. Eles nunca se conseguiram aproximar e Deus foi e arrancou-lhes as rodas. Aleluia! Glória a Deus! Certas pessoas que eu não posso mencionar aqui, até com dinheiro tinham subornado certas outras entidades que eu também não posso aqui dizer, mas que elas escondiam quando virem este vídeo vão saber muito bem quem são, que já sabem, que já tremem. Mas eles pensavam que tinham tudo agarrado. Mas Deus foi lá e olhou lá para baixo para a Luanda e disse, espera lá, eu preciso tirar aqui umas rodas. E tirou uma roda. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos a viver a Bíblia do tempo de Moisés. Estamos a viver a Bíblia toda. Glória a Deus. O inimigo pode vir com toda a sua arma, com toda a sua força e fúria. Mas se Deus é por nós, glória a Deus, que ninguém será contra nós. Aleluia! E então o Senhor disse, o versículo 26, o Senhor disse a Moisés, estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios e os seus carros e os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Porque a água, tornando a cobrir os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó, para que os haviam seguido no mar, e nenhum sequer ficou. Ficaram todos afogados. Ficaram todos afogados. Queridos irmãos, não tema. Não tema. Deus abre um caminho para o seu povo, para a sua igreja. E pode parecer que está tudo mal. Pode parecer que o inimigo está quase a agarrá-lo, está quase a comê-lo. Mas não se apequene. Quando for necessário Deus tirar rodas ao inimigo e afunda o seu inimigo. Quando tudo parecer pior, não se aflija. Saiba que Deus está em controle. Amém, irmãos?
Eu disse amém. Bem, depois disso, Êxodo é um livro maravilhoso. Eu queria até sugerir que vocês lessem esta passagem em diante de Êxodo em casa durante esta semana, e vocês veriam que o povo seguiu em frente vitorioso. Moisés cantou um cântico, fez um cântico a Deus, porque ele venceu, Deus deu vitória ao seu povo. É que no versículo 9, do capítulo 15, o inimigo tinha feito muitas ameaças e dizia: eu perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, etc. Mas não conseguiu nada, porque Deus era do lado do povo de Deus. Depois, a seguir, nós podíamos ver que a Miriam também fez uma grande festa e dançou com tambores, não é? Com tamboril. Tomou o tamboril, veja só. Mas não é o peixe, é o... Versículo 20, a Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Cantai ao Senhor, porque sumamente o exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Veja só a festa que eles fizeram. Amém, irmãos? Se alguém, um jornalista, com todo o respeito, isso de facto, glória a Deus por causa disso, com muito respeito aqueles homens me trataram e fizeram perguntas muito interessantes e escreveram muitas coisas boas lá no jornal, e esta semana, semana que vem, vão escrever mais, porque eu aproveitei para pregar, não é? Eles perguntavam porque é que a gente faz festa tão grande, mais parece um baile de uma igreja. Eu disse: é o protocolo de entrada diante da presença de Deus. Salmo 100 diz: entrai na presença do Senhor com hinos de gratidão e com brados de júbilo. Brados é gritos. Aleluia! Amém? E ele, mas, senhor pastor, sua eminência, não leva mal? Foi? Então eu não sou ministro de Deus? Não sou ministro de Portugal? Não sou ministro dos Estados Unidos? Não sou ministro de nenhum país terrestre? Sou ministro do Deus Altíssimo! Aleluia! Não preciso de ser votado. Já fui votado por Deus. Não vou estar só 2 ou 3 anos como ministro. Sou ministro para todo sempre. Depois dizem que eu é que sou parvo. Glória a Deus. Amém. Eu sempre onde vou e então, o senhor o que é que é? O que é que é? Eu era engenheiro, agora sou ministro de Deus. Engenheiro qualquer pessoa pode ser, mas ministro de Deus nem todos. Glória a Deus. Mas eles perguntaram porque é que a gente tinha tantos instrumentos, não é assim nada comum ver-se na igreja. Eu disse: porque Salmo 150 diz. E ele disse: não, mas a gente não quer saber o que é que a Bíblia diz. Qual é a sua opinião em relação a isso? A minha opinião é o que a Bíblia diz. Que ele escreveu a opinião do senhor pastor, é o que a Bíblia diz. Aleluia! E ele escreveu: a Bíblia diz: louvai a Deus com símbolos altissonantes, com instrumentos de corda, com instrumentos de sopro, com danças e adufes, e tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor. Por isso a gente louva ao Senhor. Glória a Deus. E ele: está bem. Entretanto, Deus mandou o maná. Daí é que vem o nosso nome, maná. Era assim. Veja só. Maná é um nome que a gente dá a um pão que aparecia todos os dias, mas de facto o povo quando disse maná quer dizer, o que é isto? E de modo que eu quando vi essa palavra na Bíblia achei tão interessante, porque de facto as pessoas sempre perguntam: o que é esta igreja que está aí? O que é isto aqui no chão? O que é isto? Aquele homem, pastor Tadeu, o que é isto? Então eu achei: nós somos o maná, o que é isto? Amém? Estão a perceber? E então, a partir daí, o maná ficou a ser associado com aquele pão, mas de facto no hebraico é: o que é isto? Ponto de exclamação. Mas o que é isto? Coisa tão estranha. Nunca vimos tal coisa. No versículo 10, Êxodo 16, versículo 10 diz assim: aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. A glória do Senhor apareceu na nuvem. E portanto vemos que Deus guiava o povo por uma nuvem.
Vamos ainda, Êxodo 40, página 109, versículo 36. Quando, pois, a nuvem se levantava do deserto, de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela, a nuvem, se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, o tabernáculo, a casa de Deus, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Amém, irmãos? Portanto, é aquilo que eu disse a vocês. Quando a nuvem se levantava, o povo sabia que Deus ia se mover, então o povo juntava os seus tachos, mobílias, as suas panelas, os seus gatos, periquitos, macacos, tudo isso. Lá em África há muitos macacos. E iam. E quando a nuvem andava era dia e noite, dia e noite. De dia via-se uma coluna de fumo, à noite era uma chama para iluminar e o povo não parava. E quando Deus parava, então o povo descansava, podia ser uma semana, um mês, não sei. Agora ouça, porque é que eu estive a dizer isto? Primeiro porque é um recado de Deus, mas para explicar o quê? Nós estamos a viver o mesmo tempo. Nós estamos a viver os mesmos dias, irmãos. Esta nuvem hoje fala-nos do Espírito de Deus. Deus hoje nos guia e guiou a sua igreja pelo Espírito Santo. É a nuvem de Deus que nos guia. Guia cada um de nós individualmente, e daí é que é tão importante você ser batizado com o Espírito Santo, porque sois o templo do Espírito Santo. Mas Deus também tem líderes a nível mundial que Ele se utiliza para guiar o rebanho todo, a igreja. Para quê? Para que Deus quer guiar a sua igreja? Primeiro, para proteger a sua igreja do inimigo, dos lobos, do joio. Homens que se dizem tanto de Deus, parecem-se tanto conosco, dizem tantos aleluias, mas são homens maus e fraudulentos. Segundo, Deus se utiliza de líderes escolhidos por Deus para a igreja ir em frente, conquistar território ocupado pelo inimigo. Quando aquele povo de Deus, guiado pela tal nuvem, chegou às portas da chamada terra de Canaã, que é onde hoje habita como é que se diz? Israel, aquela terra estava ocupada por inimigos, pessoas que gozavam, escarneciam de Deus há séculos, que faziam do piorio, faziam sacrifícios humanos a deuses. Lá em Angola eu soube de um pastor, do Zaire, ou o que era, que tinha sido um bruxo célebre. Esse homem tinha pactos incríveis, fazia parte de um grupo restrito dos bruxos mais poderosos da África. O homem deslocava-se pelo ar e fazia outras coisas. Mas para isso ele tinha que pagar regularmente sacrifícios aos demónios, a Satanás. E esses sacrifícios era ele sacrificar, por exemplo, a tia. Com uma faca ele rasgava a tia e queimava aos poucos. E o sangue fazia outras porcarias que eu não vou aqui dizer. Então o diabo lhe dava certos poderes. Isto a propósito de quê, que já não me lembro? Na terra de Canaã, os povos que lá habitavam faziam essas porcarias. Serviam demónios. Usavam-se de bruxas para fazer todo o género de maldade. Havia maldade, havia tudo mal. As pessoas eram desonestas. Os governantes só viviam à custa do suborno de dinheiro. E ainda acontece muito em toda a parte do mundo hoje. Os homens viviam com homens em vez de viverem com mulheres homossexuais. As mulheres eram lésbicas. E muitas pessoas viviam com animais e outras coisas terríveis. E por mais que Deus avisasse para eles se arrependerem, eles não queriam. Então Deus disse: este povo não me quer, eu vou afastar, eu vou dar um outro povo que é o meu povo. Foi por isso que Deus deu aquele povo. Mas quando o povo de Deus chegou àquela terra,
Isto para dizer o seguinte: quando o povo de Deus chegou àquela terra estava ocupada por inimigos. E hoje é a mesma coisa. O mundo está ocupado pelos inimigos de Deus. E a igreja é o exército de Deus para irmos conquistar o mundo para Jesus Cristo. Porque nesses países há pessoas que são imundas, há governantes que não querem nada com Deus, só querem esse suborno. E olha que eu sei muito bem o que estou a dizer. Sei muito bem o que estou a dizer. E no entanto há pessoas maravilhosas que creem em Deus, as verdadeiras ovelhas de Deus, que estão cansadas de serem espezinhadas, amachucadas. E é a nossa missão irmos a esses territórios, dar um pontapé nos portões do inferno, arrancar os cristãos verdadeiros das prisões onde esses homens maus estão a agarrar os cristãos. Amém! É a nossa missão, queridos irmãos. É a missão da igreja. E por isso hoje Deus nos guia do mesmo jeito. Para irmos em frente, tomar certos países. Qual é a direção que a nuvem está a seguir em relação à nossa igreja? Em que direção é que Deus está a guiar a nossa igreja? Glória a Deus! Está-nos a guiar para conquistar nações inteiras para Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu quero dizer assim que eu dou a Deus toda a glória por tudo aquilo que Deus está a fazer na nossa igreja. Eu sou o presidente e fundador da Igreja Maná e eu não sou nada. E se tudo aquilo que nós temos não é de mim, apenas eu sou guiado para aquela nuvem. É um grande segredo da nossa igreja, não é, Maria Miriam, desde o início? Muitas coisas que eu dizia, que Deus me dizia, ao princípio os pastores não entendiam. Para depois Deus lhes dar sonhos e visões e depois tudo saber que se cumpria. O grande segredo é um líder ser guiado por a nuvem, pelo Espírito de Deus. Amém? E quero dizer que já há muito tempo que Deus mandava falar que Deus ia mudar o meu ministério, ia mudar a nossa igreja. Não é mudar, como é que eu ia dizer? Era incrementar. Fazer dela um instrumento maravilhoso para ganhar nações para Jesus Cristo. Sempre que Deus me dá instruções que são grandes, instruções que implicam a mudança da minha vida, ou mudança, digamos, da velocidade da igreja, ou qualquer coisa importante, sempre Deus me protege, dando sonhos e visões aos pastores da minha confiança. E é o que tem acontecido nos últimos meses. De modo que aquilo que eu vou dizer a vocês não é nada que seja novo. Quando eu comecei a compartilhar isso há um mês atrás com os pastores, eles já sabiam tudo isso, não era? Já sabia tudo, por Deus, não é? Já sabiam. Mas de facto Deus vai mudar, já mudou o meu ministério. E isto quer dizer, significa o seguinte: eu vou deixar de ser o pastor de uma igreja para ser o pastor de todas as igrejas e ir de país em país incrementar a abertura de igrejas. Eu de momento tenho 3 cargos, mas não aguento mais. É humanamente impossível. E sei que não é essa a vontade de Deus. Sou o pastor ainda desta igreja, claro, o pastor como é que chama? Da Alvalade, e sou o presidente das igrejas todas. E ser o presidente da igreja toda não é o título que está em jogo, mas é o trabalho que dá. A minha grande missão, e Deus quer que eu me afaste das igrejas, não é afastar das igrejas, não ir à igreja, mas afastar de ser o pastor de uma só igreja, mas ir de nação em nação e ver o que é que Deus quer fazer naquela nação. E depois vir aqui a Lisboa buscar o pessoal certo e pôr lá o pessoal certo. Depois ir lá e falar com os governantes e colaborar com eles. Irmãos, só para vos dar um testemunho que está a acontecer em Angola, é qualquer coisa extraordinária. Foi recebido por ministros, por dizer qual é as nossas intenções religiosas, sociais, para ajudar na juventude, formação de pessoal, etc. E humanitário. Temos, por exemplo, por Deus, até isso é por Deus, um barco inteiro que vem a caminho e chega em março com um hospital, com comida, com medicamentos, com um monte de coisas. Tudo tem um certificado de donação que vale 4,4 qualquer coisa milhões de dólares. Foi recebido muito bem pelo Sr. Presidente, que disse que tudo era bem-vindo e que pôs um secretário a trabalhar para nos dirigir nos assuntos, para que nós trabalhássemos não sozinhos,
mas em colaboração com o governo. Temos já em várias cidades terrenos, porque a nossa igreja superou vários testes. Eu e outros pastores da liderança fomos atacados por Deus ao longo desses anos nas áreas todas. E por isso Deus nos achou fiéis para nos dar isto, que não é nenhuma brincadeira. Dar uma nação inteira uma igreja não é nenhuma brincadeira. Vocês estão a perceber? Dar favor diante dos governantes não é uma coisa humana. Eu nunca tinha falado com aquela gente. Todos eles estão de coração aberto para me receber. Podíamos contar muito mais coisas que não convém. Mas isto vos basta. E a minha missão é esta, queridos irmãos, é ir aos locais destas cidades, falar com estas pessoas e organizar. Eu sou um apóstolo, a grande missão é essa, de ir e abrir igrejas. E depois implantar os pastores. E então eu hoje compreendo porque é que há 2 anos para trás, na verdade, há 3 anos para trás, Deus me tem levado pela sua nuvem, me guiado a mim pessoalmente, a fazer estatutos, regulamentos internos, manuais para pastores, manuais para líderes, manuais para instruções, manuais para a escola de música, manuais para tudo. É porque agora, e depois em dezembro Deus disse, agora que o meu trabalho está acabado, agora que vocês acabaram o trabalho base que eu queria, podeis ir. E a nuvem se levantou e Deus disse, agora vamos. E Deus me disse, agora eu quero que tu vás a Angola. Eu fui a Angola. E eu próprio estou maravilhado com aquilo que eu vi, porque não foi nada de mim. Eu fui recebido com pompas de ministro. Andei todos aqueles dias com guarda de ministro. Houve lá umas ameaças de uns indivíduos que me queriam matar e não sei o quê. A tropa estava lá para me defender. Isto não é de mim, é de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus Todo-Poderoso! Amém! Oh, queridos irmãos, nós estamos a viver os tempos iguais à da Bíblia. Quem é que me está a compreender? Oh, que dias maravilhosos estes! Eu sei que há maldade no mundo, eu sei que há homens maus que tentam tudo por tudo, mas glória a Deus, que uma igreja vitoriosa onde Deus está, eles nada conseguem. E nós vamos conseguir ganhar aquelas pessoas que são sinceras, ganhá-las para Jesus. Irmãos, numa sexta-feira, reunimos 6.000 pessoas, numa reunião de sexta-feira. No sábado de manhã, estavam 10.000 pessoas numa praia, das quais 7.000 foram batizadas nas águas. Dessas 7.000 pessoas, para aí à vontade 2.000 pessoas, quando eram mergulhadas nas águas e saiu das águas, os demónios saíam aos gritos, era preciso 2, 3, 4 irmãos dos corpulentos a tirá-los da água da praia lá, e trazê-los para a areia, e era ver aqueles borbulhar dos demónios a sair todos. Aleluia! Glória a Deus! É Deus que se levantou, glória a Deus. Deus se levantou. Há uma nova onda, Deus está em movimento. Depois no domingo, um certo homem malandro mau que quis usar do nome da Igreja Maná, que enganou as pessoas da televisão e disse que já não era onde nós íamos, mas que era lá no sítio dele. E que andava a dizer que a toda a gente para não ir lá onde nós tínhamos a reunião, para ir ao lugar dele. Mas Deus tirou-lhe as rodas. Ele queria dizer mal à imprensa de nós. A imprensa, ao princípio, estava confusa e estava a pensar que eu é que era o malandro da história, mas eles também foram enganados e agora já não quer nada com esse homem, porque Deus lhe tirou a roda. E o nosso estádio estava cheio com 17.000 pessoas. Aleluia! Glória a Deus! O diabo furioso e maluco disse assim, então vou-te cortar a luz. Não havia luz. O pastor Augusto Zé, quando eu cheguei lá, disse, amém, pastor, isto vai tudo e tal, não sei o quê. Depois de tanta guerra, porque o diabo, eu quero dizer uma coisa, quando Deus se movimenta, o diabo também fica furioso. Porque a gente já não está a ganhar uma família ou uma cidade, estamos a ganhar uma nação inteira. O pastor Augusto Zé, quando eu cheguei lá à sala, ao pavilhão, eu estava assim, quase a chorar, com tanta guerra. Ai, pastor, já nem luz a gente tem. E o outro malandro. E só homem, se Deus é connosco, quem será contra nós? Amém, amém. Mas achei montes de piada, arranjámos um gerador portátil
não fazia barulho nenhum e era muito poderoso. E olha, foi giríssimo. Fizemos uma festa de mais de 4 horas de reunião. Centenas e centenas de pessoas, para aí 500 a 1000 pessoas se entregaram a Jesus. Depois vieram os doentes todos e as pessoas com problemas para a oração. E uma nuvem caiu sobre eles. Eu não fiz nada, só disse, a nuvem de Deus está aqui. Ninguém falava. E os demónios começam aos gritos e a sair, um por um. E as pessoas a cair debaixo do poder de Deus e ficarem curadas. E os surdos a ouvir. Porque a nuvem desceu sobre aquele lugar. Aleluia! Depois fui a Benguela. Foi muito bem recebido desde o aeroporto. Levaram-me para um cinema, que é onde eles têm reuniões. Cinema maravilhoso, grande, para aí 2, 3 mil pessoas que cabem lá. Estavam lá 300 a 500 pessoas, porque era 1 da tarde, portanto, ao meio-dia, ou 2 da tarde, qualquer coisa assim. E muitos irmãos deixaram os seus empregos só para me vir conhecer e ver. Alguns professores estavam a fazer exames, pararam os exames para vir falar comigo. Fizeram um almoço com tudo que é bom e, acima de tudo, com o amor deles. Os líderes falaram comigo e eu ouvi. E era para isso que eu estava lá. A nuvem de Deus me guiou lá. Eu só sabia que tinha que ir lá. É como quando eu fui a Portimão. Eu só sabia que tinha que ir a Portimão. E quando eu lá chegasse, Deus me diria o resto. Queridos irmãos, o meu coração se moveu muito com aquele povo. O povo de amor. Um povo firme em Jesus. Durante 2 anos ou 1 ano disseram tanto mal da Igreja Maná, tanto mal de mim, que eu era um homem desonesto, que queria roubar dinheiro a eles, que não sei o quê. E sabe o que é que eles foram fazer? Foram investigar a minha vida. E viram que afinal não era nada verdade. E por isso eles mais se firmaram. Então gozaram, diziam, era o óleo Maná, era a manteiga Maná, era o amendoim Maná. E os irmãos respondiam, mas ao menos servimos para alguma coisa, vocês não. Então, depois que apareceu as fotografias no jornal e veio no telejornal e na televisão, que eu ofereci uma caneta bonita ao Sr. Presidente e falei e tudo isso apareceu, agora os outros voltaram à igreja e disseram, bem, nós sempre fomos da Igreja Maná, não é verdade? Sempre fomos. Aleluia. Depois fui falar com o Sr. Governador, apresentar, para eu falar com ele. E Deus me falou ao coração. Aquele povo precisa de pastores. E logo eu telefonei para Portugal e encomendei pastores. Cheguei sexta-feira, só não vim aqui porque estava cansado e cheguei a casa, eram 10 e tal. E depois de 10 dias, dia e noite, de um lado para o outro, a gente está um bocadinho cansado. Mas recebi os pastores, estive a trabalhar com eles até às 3 da manhã. Já temos várias pessoas que cantamos a orar. Nós vamos abrir em Angola, para já, 4 igrejas. Nos próximos poucos meses, se calhar é no próximo mês, a nuvem de Deus está a movimentar. Aleluia! Oh, glória! A nuvem está a movimentar. Queridos irmãos, isto voltando ao meu ministério, Deus modificou o meu ministério e Deus quer que eu ande de nação em nação. Estar lá não é 1 semana, mas é 2, 3, o tempo que for necessário para encorajar aquele pessoal, ver quais são as necessidades deles e dar-lhes um incremento. Eu tenho visto que sempre, isto já há muito tempo, mas vamos dizer principalmente no último ano, sempre que eu vou visitar as nossas igrejas, lá mais longe, eu não faço nada de especial, apenas a minha presença e as minhas palavras e a minha direção diz que transforma aquilo de tal maneira que logo na visita seguinte tudo está melhor, tudo está a duplicar. Eu próprio, as pessoas diziam-me isso, os pastores ficavam todos contentes, e eu me analisava a mim e disse, mas eu não fiz nada de especial. Depois é que eu verifiquei, não sou eu, mas é Deus. Sabe, quando nós temos uma unção de Deus, não somos nós, é Deus que faz. Os irmãos estão a perceber? Então, outra coisa que eu, portanto,
A minha chamada passa a ser esta. Agora estive em Angola, eu preciso tanto de ir a Cabo Verde. Tenho lá tantos irmãos maravilhosos à minha espera, em Cabo Verde. Eu não posso lá estar só uma semana. Em uma semana eu não chego. Pois tenho que ir às ilhas, às nossas ilhas. Tenho lá tantos irmãos à espera. Pois tenho que ir à Guiné, a Maravilha. Temos lá tanta gente à espera. Pois tenho que ir à Checoslováquia, vou lá abrir 3 igrejas. Pois tenho que ir à Holanda, à França. Pois tenho que ir ao Canadá. Pois tenho que ir ao Brasil. Então aquilo que eu quero dizer a vocês é o seguinte: se vocês me deixarem ir, eu vou. Mas se não me deixarem, também vou, porque eu tenho que obedecer a Deus. Mas eu estou a falar assim porque eu vos amo muito. E para vos dizer a verdade, custou-me muito, em novembro, quando Deus me disse que um dia que eu tinha que deixar de ser o pastor desta igreja. Até chorei. Eu estou a chorar. Porque eu amo muito este trabalho, amo muito os meus colaboradores, e porque vocês são a minha família. E porque eu passei momentos difíceis e aqueles meus colaboradores diretos nunca me deixaram mal. Mas sempre foram com Jesus e oraram por mim. Mas eu tenho que ir em frente, porque eu sei que isso é o bem de toda a nossa igreja. Eu sei que está no coração de todos nós irmos em frente com Jesus para ganharmos outras nações para Jesus. Amém, irmãos? E então o que eu queria dizer a vocês era isto. Glória a Deus por uma nova caminhada de Deus. Nós hoje temos estatutos internacionais, estão registados na Holanda, e vamos registá-los em toda a parte do mundo. Temos regulamentos internos, temos manuais, temos escola bíblica, tudo a funcionar com organização. Se o mundo se rir da organização, não faz mal, porque isso vem de Deus. E o que é importante é, vamos ver ao longo dos anos, este mesmo ano nós vamos ver muitas igrejas em Portugal. Eu estou-me a lembrar de 4 que vamos abrir este ano. Já, nos próximos meses. 4 igrejas. E o meu trabalho vai ser este, queridos irmãos. Visitar esses países, falar com os meus colaboradores mais diretos, puxar por eles, arranjar mais pastores, formar mais líderes. Estou tão contente por os grupos familiares. Estou tão contente convosco que não há palavras que possam exprimir isso. Porque muitos de vocês, como lá em Angola e os outros, na outra parte, passaram por momentos de perseguição religiosa e de maldade e de tudo, mas continuaram firmes com Jesus, firmes na igreja. E por isso esta é a recompensa que Deus nos está a dar, de sermos usados maravilhosamente, para irmos para o resto do mundo. E Deus já me disse que a primeira leva será de pastores, mas depois irão músicos, e irão jovens, irão engenheiros e médicos e enfermeiros, e todo género de pessoas. E por todo o mundo prega o Evangelho a toda a criatura. Que coisa maravilhosa nós estarmos a viver o Evangelho todo da Bíblia. Que maravilha Deus confiar na nossa igreja, ter-nos achado fiéis. Não foi só a mim que Deus achou fiel, foi a todos vocês também. Porque vocês e eu somos uma família. Eu estou tão contente. Amém, irmãos? Estou tão contente. Porque nós vamos em frente com Jesus Cristo. O mundo lá fora não entende, porque está habituado a ver uma igreja pedinchona, sempre a pedir subsídios. Quando se fala numa igreja em Portugal, quando eu cheguei cá, só se falava em subsídios da América, subsídios do Canadá, todo o lugar. E quando eles olham para nós, a gente é que anda a dar subsídios aos outros. Andamos a ajudar os outros e vamos por toda a parte. Então eles a primeira coisa pensam é que há esquemas, depois que há dinheiros guardados, depois que há não sei quê. Mas o que há é Jesus. O que há é dai primeiro, semear nos outros, é ir por todo o mundo. Amém, irmãos? Durante vários meses estive a orar para eu poder dar este passo e Deus foi confirmando esta minha decisão sem eu sequer dizer nada a ninguém, com sonhos e visões a vários pastores, principalmente os mais velhos. E depois punha-se a questão: quem é que vai tomar conta da igreja sede? Porque a nossa igreja sede, esta, é grande. Repare que nós estamos aqui relativamente há pouco tempo, se calhar há 6 meses, mas nem há 6 meses com toda a força não estamos, nem sequer estamos aqui com força ainda. E já temos, já duplicamos, portanto, quando estávamos em Alvalade, né, agora que temos estas 2 igrejas, já duplicamos a congregação em 6 meses. Alvalade mais isto já tem o dobro do que tínhamos antigamente. Não é de Deus isso?
no meio de tanta guerra e perseguição, eles pensam que nos vão parar, mas Deus é que lhes tira a roda e a gente sempre vai em frente. Aleluia! Duplicamos. Mas sabe, esta igreja precisa mesmo de um pastor residente, um pastor de tempo integral aqui. E precisa de um pastor muito sólido. Pastor já amadurecido. Porque há tanto trabalho. Foi o que eu disse aos meus pastores, na reunião dos pastores de quarta-feira. A minha igreja, esta aqui, tem verdadeiras pérolas. Diamantes. Muitos deles estão já polidos, preparados para trabalhar para Jesus Cristo. E é preciso haver um pastor a tempo integral para polir o resto das pedras e me dizer quem são as pedras que já estão polidas, os diamantes, para eu ir pondo para o resto do mundo e para Portugal. Porque essa é a minha tarefa. E se eu não cumprisse a minha tarefa, Deus me ia chamar a pedra, não é? Mas eu vou cumprir. Amém? Concordam comigo? Então, eu orei durante muito tempo a Deus, como é que eu havia de fazer, e para resumir uma longa conversa, Deus me falou para eu trazer para aqui o pastor Rodrigues de Portimão e substituir e fazer várias trocas. O pastor Rodrigues de Portimão é um homem de Deus que eu amo e que eu peço que vocês o amem, porque eu sou muito amigo dele. Amém? Ele é um pastor novo, assim da minha idade, e a esposa. São um casal muito dinâmico, cheio de amor, cheio de unção de Deus e, acima de tudo, muito obedientes a Deus e que estão em tudo na visão total da igreja. E que Deus levantou pelo seu poder em pouco tempo o que Deus fez. Estou tão contente que Deus me dissesse isso porque não fui eu, mas é Deus. Eu até tinha pensado noutras pessoas, mas foi assim que Deus falou e confirmou. E o que vai acontecer é eu vou mexer, por instruções de Deus, em vários pastores em Portugal, porque aquilo que Deus me disse era que alguns pastores séniores e amadurecidos poderão ir comigo para onde eu mais precisar, onde mais Deus precisar, e os mais novos tomarão conta de igrejas já estabelecidas, dando-se assim cumprimento ao mesmo que no tempo do apóstolo Paulo fazia. O apóstolo estava lá 1, 2, 3 anos, depois punha lá um dos pastores mais novos, mas que já eram da confiança dele, e o apóstolo Paulo ia em frente. Quem é que já leu Atos dos Apóstolos sabe que é assim. Amém, irmãos? Para Portimão, nós temos, graças a Deus, vamos lembrar que há 2 anos atrás eu tive uma conversa de muitas com o pastor Rodrigues e disse: você tem uma igreja grande, maravilhosa, com milagres, mas isto é um bando de pessoas. E ele ficou um bocado triste comigo. Eu disse: homem, não fique triste, foi a mesma conversa que Deus me disse há uns anos atrás. Você tem que fazer grupos familiares, tem que fazer líderes e presbíteros. E glória a Deus, foi o que ele fez. Trabalhou dia e noite. E hoje temos lá pérolas tão maravilhosas e de lá vão nascer 3 pastores. Um para Portimão, outro para Faro e outro para a Espanha. Aleluia! Meus irmãos, estou tão feliz de poder dar estas boas notícias. Estamos a trabalhar com arquitetos. O terreno já é nosso, já compramos. Está pago. Se alguém disser que a gente guarda o dinheiro de sei onde, deixa de dizer. Está à vista de todo mundo. É só ir a cada esquina de Portugal, ver lá uma igreja nossa, toda a gente vê onde é que a gente empata o nosso dinheiro. É na vida das pessoas que estão lá fora. Vamos ir para a Espanha também. Aqui aos arredores de Lisboa, Deus me falou que iremos, eu estou a falar puramente pela fé. Mas ao redor de Lisboa há muitas ovelhas do nosso pasto. Há muitos irmãos maravilhosos, mas é difícil vir todos os domingos ao Tujal ou ao Alvalade. Estou a falar da região, se calhar, de Cascais, do lado lá do Rio, da Almada, e aqui para estas regiões. Mas Deus, quando disse, se levantou e deu autorização para ir, já abrimos, por exemplo, uma igreja em Torres Vedras. Os pastores mais velhos vão à frente. Neste caso é o pastor Gomes. Vai à frente. No tempo certo,
chegaremos àquela igreja, há um pastor mais novo. E nós vamos assim, passo a passo, abrir mais e mais igrejas. Vamos para a Marinha Grande, vamos para Sines, para outros sítios. Vamos muitas igrejas. Em redor aqui de Lisboa, vamos abrir muitas igrejas. E todo mundo irá servir a Deus. Lá no norte iremos abrir mais igrejas. A Tchecoslováquia, no resto da Europa, eu vou, não essa segunda, mas a outra segunda-feira, vou visitar de novo a Holanda e os pastores todos daquela região, porque Deus está a fazer também grandes coisas. Vou ver o que é que Deus quer para lá. E vamos abrir mais igrejas. Em maio, vou a uma conferência na Holanda, em Amsterdão, uma conferência de pastores. São milhares e milhares de pastores de toda a parte do mundo. Fui um convidado, é uma honra para mim ir a essa reunião, para eu falar sobre o que é isto de crescer, o crescimento da igreja. Ouvi dizer, numa dessas congressos, eles disseram, não sou eu que digo, eles é que disseram, a nossa igreja é a maior igreja da Europa. E eu concordo com eles. Queridos irmãos, qualquer dia, onde quer que a gente estiver, um português estiver na Europa ou em África, é fácil ir a uma igreja maná e ver um de nós lá. E agora quero dar uma grande palavra de encorajamento aos diáconos, aos líderes de música, aos líderes dos familiares, aos intercessores, a todos os colaboradores da nossa igreja, aos presbíteros e aos pastores. Nós temos pastores júniores em treino e séniores. Eu quero dar-vos uma grande palavra de encorajamento. Nunca desiste, caminhe sempre em frente. Trabalhe para Jesus na igreja, seja fiel ao seu pastor, seja fiel a Deus, seja fiel à palavra de Deus. Há de haver momentos de desânimo, há de haver guerras, o diabo há de tentar fazer coisas, mas seja firme. Nunca se quer exaltar a si, nunca. Sabe uma coisa? Eu tenho visto que quando a nuvem de Deus se levanta e vai para um certo sítio, há certos irmãos que ficam aquietados. Eu antigamente era assim que fazia, agora porque é que vamos mudar? Antigamente era assim, eu acho que assim não deve ser. E a nuvem já lá vai adiante e ele ficou para trás. Há outros irmãos que é o contrário. Antes da nuvem se levantar, ele já quer ir. Porque Deus diz que eu tenho que ir, mas Deus ainda não se levantou. Não, mas eu acho que tenho que ir. E vão tentar abrir trabalhos onde Deus não mandou abrir trabalhos. Você sabe que há muitos anos, as pessoas não andam a dizer que temos tantas, a própria Maria Emília me falou disso, tantas milhares e milhares de pessoas em Almada, não foi? Em Cascais. Mais de 2.000 pessoas só aqui do grupo dela, da pastora Maria Emília. Mas eu sempre disse, Deus ainda não me falou isso. A nuvem não se levantou. Mas quero dar as boas notícias. A nuvem se levantou. E a nuvem vai para lá também. Aleluia! Eu sei, como no tempo de Jesus teve Judas e houve homens honestos, assim também ou houve nos tempos de hoje. Mas eles já se foram. E nós vamos em frente com Jesus. E a minha palavra de encorajamento é essa. É que vocês, eu sei que há aqui tantas pérolas maravilhosas. Eu vou trabalhar com o pastor Rodrigues, e já lhe falei. Eu vou trabalhar com ele muito, precisamente, para treinarmos estas pérolas todas que estão aqui, os casais, os irmãos, os jovens, toda esta malta que está aqui, para ser utilizada no reino de Deus. Porque agora que a nuvem se levantou, há muito trabalho em Portugal. Há muito trabalho para grupos especiais que se vão transformar em igrejas. Há muito trabalho para a Europa fora. Em cada uma das igrejas onde nós estivermos, cabe pelo menos mais um casal. A África nem se fala. Este ano também vamos fazer coisas tão maravilhosas na área social. Vamos dar cursos de formação social aos jovens, cursos remunerados, porque entidades governamentais veem em nós estabilidade e organização para poder investir milhares de contos. Só um dos cursos custa 100.000 contos. Que nos é oferecido. As riquezas do mundo estão guardadas para aqueles que amam a Jesus. Vamos começar a abrir igrejas com as riquezas do mundo? Porque o mundo
estou a falar de pessoas honestas e pessoas e organizações que têm dinheiros para dar a instituições de caridade, vão dar dinheiro para nós construirmos igrejas maravilhosas. É isso que é o meu trabalho. Vocês deixam-me ir? Amém? Eu não me vou afastar, vou estar sempre aqui. É que sempre aqui não, vou estar onde é necessário. Mas eu quero dizer que vos amo muito, muito mesmo. E que vou sempre acompanhar de perto todas as igrejas, mas neste intuitivo, de irmos abrir mais a igreja. Há tanta gente que tem chamada de Deus na nossa igreja. Tanta gente que tem o fogo de Deus. E quero dar a vocês uma palavra, mais um pouco. Deixe ser Deus a levantá-lo na hora certa. Amém, irmão?